eu vou tentar mostrar uma das formas mais simples de você subir o seu pacote para o PyPy, para o PyPI. Eu sou a Débora, eu sou graduanda do Bacharelado em Tecnologia da Informação na UFRN. Sou técnica em Informática em Redes pelo IFRN e cofundadora do PyLady Natal em 2014. Vocês podem me achar aí no Twitter, no Instagram. O e-mail vai estar no final. Eita. Então, a primeira coisa assim que a gente pensa, eu fiz um código massa. Fiz uma API, uma biblioteca, alguma coisa do tipo. Só que às vezes você acha que o que você fez foi tão legal que você acha que outras pessoas deveriam ter acesso àquilo. Então você escreveu um código massa e quer compartilhar para as outras pessoas. Então, um dos motivos, né, por que fazer isso, para que fazer isso, é justamente ter outras pessoas usando o seu código. E isso pode ser muito bom para você, profissionalmente, pessoalmente. Que chique. Então, você vai ter outras pessoas usando o seu código. Às vezes as pessoas... Você escreve um pacote, alguma coisa do tipo, disponibiliza para a comunidade. Ninguém sabe quem você é. As pessoas começam a usar o seu código, você vem para Python Brasil e as pessoas sabem quem você é. Então, isso acontece de verdade. E também a questão do open source, na questão de pensamento mesmo, de filosofia, de você pensar que isso pode abrir muitas portas para você, né? De você usar isso também e ter esse mindset. Então, como compartilhar um pacote? Você fez sua coisa principal, bonitinho, mas como você vai disponibilizar isso para outras pessoas? Você não vai criar uma pasta no Dropbox e disponibilizar para todo mundo, se existem formas melhores de você fazer isso. E seria bom se tivesse um jeito, e preferencialmente um único jeito, de você fazer isso. Porque daquela forma, começou a dar erro dessa única forma que existe, as pessoas vão melhorando, mas seria bom se tivesse um jeito só. Mas você pode, na verdade, fazer isso de várias formas. Então, antigamente, assim, há uns 5 anos atrás, se você colocasse no Google como compartilhar o meu pacote Python, ia aparecer várias coisas. E era meio confuso. Então, o pessoal criou o PyPA, que é um grupo de trabalho dentro da PSF, se não me engano, com pessoas que mantêm os principais pacotes Python. Então, isso significa Python Packaging Authority. Então, não é no sentido de ser autoritário, mas no sentido de ser uma autoridade que está falando e sabe do que está falando. Também existe, eu chamo de PyPug, que é o Python Packaging User Guide, que tem as diretrizes de como você fazer isso. Inclusive, está desatualizado, porque eu tentei fazer o pacote e não deu certo. Mas existe. E também tem o Hitchhiker's Guide to Packaging, que não é tão oficial como o PyPug, mas também ensina você a fazer isso. Mas antes da gente entrar em como fazer isso, tem algumas definições que é bom ficar claras durante a apresentação. Então, sempre que eu falar de um módulo, eu estou falando de código Python salvo em um arquivo com a extensão .py. Sempre que eu me referir a um módulo, eu estou falando disso. Quando eu falo importe o nome do pacote, que o exemplo que eu vou mostrar é example, underline, pybr, é o diretório que tem o dunder init, que tem que estar lá, dentro da pasta, que é para você poder subir o pacote. O distribution é o pacote já empacotado, depois que você faz todo o processo, que ele pode ser instalável pelo pip e é compartilhável. Você pode tanto baixar ele pelo PyPI, como você pode dar pip install e instalar o pacote.
O SDIST, que é o Source Distribution, é quando você não tem só código Python, quando você tem alguma extensão C, alguma coisa desse tipo dentro do seu código. Então, você tem o Source Distribution. O BDist Will é a distribuição de build. Então, é quando você roda aquilo, por exemplo, o meu foi feito com Will. Porque eu precisei dar o build antes de poder subir ele para ver se estava tudo direitinho antes de subir. E o Will, ele tem dois tipos. Tem o universal, acho que agora eu não lembro o que é. Acho que é quando você pode usar duas versões diferentes de Python. Ele dá suporte a isso. E o Pure Python é quando você tem só uma versão. É isso mesmo, quando você tem só uma versão do Python no seu pacote. Então, a gente tem várias formas de fazer, tem vários tutoriais para fazer. Vários deles vão dar bastante erro, como o que eu estava fazendo deu. E existem muitos pacotes já também, que vão ajudar você a criar o seu próprio pacote, tipo um meta pacote, que vai ensinar você a fazer o seu pacote, mas eu decidi fazer isso sem utilizar, fazer tipo da forma hardcore, digamos, porque eu queria fazer um pacote bem simples e existem libs como o Cookie Cutter, não sei se vocês conhecem, mas que ele tem templates, né, modelos, para você fazer o seu pacote. Mas aí, a maior parte desses templates, ele tem muitas coisas. Porque tem pacotes bem complexos, com manifesto, um monte de coisa, documentação que precisa, principalmente aqueles mais complexos. Mas esse, como eu tinha pensado em fazer uma coisa bem simples, eu não usei nenhum deles. Então, o PyPI, para quem não conhece, é o índice de pacotes Python. Então, se você tem o seu pacote, você criou seu código, você quer compartilhar, você pode colocar isso no PyPI, pode subir isso para o PyPI e vai disponibilizar isso para as pessoas instalarem via pip, ou também as pessoas podem baixar direto do site do PyPI. Então, a gente tem alguns principais arquivos de configuração. Não sei se dá para ver, porque foi um print, se eu ficasse mexendo no computador ia ficar meio ruim. Então, essa configuração foi depois que eu fiz o build. Mas aqui eu tenho os principais arquivos, no caso, para mim, é o setup.py, que está aqui, o readme e a licença. E ali eu tenho a pasta example underline pybr, que é onde está o meu Dunderneat. Que ele tem que ter o mesmo nome. Aí depois que eu dei o build, aí apareceu a pasta build, dist, esse info, mas isso só aparece depois que tu dá o build. Então aqui eu tenho um exemplo do setup. Você importa o setup tools para poder fazer isso. Esse arquivo aqui, o readme as F, eu estou abrindo esse arquivo em F e essa vai ser a descrição longa do meu pacote. Isso foi feito depois, está na versão 0.2, eu vou mostrar para vocês. Porque quando você sobe ele para o PyPI, aparecia lá que eu não tinha colocado uma descrição longa e estava vazio. Aí essa é uma das formas de você fazer isso. Você dizer, pegar o readme, tipo, apontar o readme para ser a descrição longa do seu pacote. Daí tem o setup e você tem essas várias coisas dentro do setup. O nome, que é o nome do seu pacote. A versão. Nesse caso, a versão já está na 0.2, porque eu precisei fazer essas mudanças da descrição. A descrição do meu pacote. Um exemplo de um pacote Python simples. A URL para o pacote, o autor, o e-mail. No caso, a descrição longa. A licença que eu escolhi para poder disponibilizar o pacote. O pacote. E esse zip-safe false, que eu não me lembro o que é. Aí é um exemplo da licença MIT, mas é tipo geralzão. Eu só peguei da internet e mudei e botei meu nome. Mas é para deixar livre para as pessoas usarem, redistribuírem, modificarem.
Aqui eu tenho o README, que então ele é feito em Markdown. Então lá em cima eu tenho o título, coloquei a licença. Esse README no caso está no GitHub, então quando vocês veem ele no GitHub ele aparece bonitinho. Então os passos para a instalação, como você vai usar e uma mini guideline de como contribuir. E aqui, tipo, eu não queria criar um pacote que só para ver se dava certo colocar lá. Eu queria que tivesse alguma coisa que eu pudesse testar, instalar na máquina e ver que acontecia realmente alguma coisa. Então, eu só criei essa função hello, que retorna o hello PyBR 14. E essa hello que faz a mesma coisa. Então, foram duas formas diferentes de ter o mesmo resultado só para testar. Espera aí, que não acabou não. Agora eu vou mostrar no terminal. No caso, eu já instalei o pacote. Se você colocar pip install na máquina de vocês, example PyBR, underline PyBR, vai estar lá. Eu vou mostrar, inclusive, o site. Eita, ele vai ver. Eu vou mostrar depois aqui no site do PyPy, mas está lá sim. Então, se eu der um Python 3 aqui, eu vou colocar, e preste atenção, porque eu e Jéssica, a gente passou meia hora hoje de manhã tentando descobrir o que estava errado. E era o seguinte, lembram que eu tinha criado um módulo example underline PyBR, que eu tinha colocado a função dentro? Quando eu estava testando, eu não importei isso. E não estava funcionando, a gente não sabia por que não estava funcionando. Depois a gente descobriu. Então, no caso, se eu der o import from como eles têm o mesmo nome, então vai ficar from example underline PyBR import example underline PyBR. Eita, será que vai dar certo? Foi. Tá? Então, no caso, como foi bem simples, eu só tinha duas funções para testar. Então, se eu fizer example underline PyBR ponto hello, que foi a primeira função, ele imprime o hello PyBR. E a função serHello faz a mesma coisa. Então, eu vou só mudar aqui. Eita. Faz a mesma coisa. Então, assim, essa forma de fazer foi mais simples. Eu peguei o módulo não, o pacote do Caipira que tinha sido feito, porque também estava bem simples e fui adaptando as coisas que eu precisava, né? Mas foi mais assim, prestar atenção nisso, porque ainda estava desesperada, faltava a palestra era hoje e tinha que estar bonitinho. A palestra ia começar, na verdade, com um disclaimer dizendo que não ia ter pacote, mas tem pacote. E é isso, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou tirar o terminal daqui. Mas eu se der errado, a culpa é de Jéssica. Ela disse para fazer o build aqui de novo. Então, eu vou limpar aqui. Aliás, eu vou listar as coisas para ver o que, é que eu tenho que apagar, senão vai apagar alguma coisa errada. Então, eu vou apagar, no caso, dist, exemplo e sol. Pronto. Apagou. Apagou. Agora, ajuda dos universitários, Python 3. Will. Aí ele vai dar o build do pacote. Pronto. Aí ele criou as coisas, copiou as informações. E no caso, fez a remoção da minha versão, porque eu dei um build novo. E tudo que estava antes debaixo dele.
O build foi feito. O que ele faz é, ele cria uma pasta, ele coloca as coisas lá dentro, aí ele move isso depois pro dist e pro tar a versão zipada. E aí ele remove essa pasta que fosse uma pasta temporária. Aí agora eu vou mostrar para vocês como fica no site do PyPI. Aí se você colocar aqui, já vai estar aqui, eu acho, na minha busca. Já está aqui. Tá aqui. A descrição longa ficou faltando um enter, aí ela ficou estranha. Eu vou mostrar no GitHub também. Então aqui tem o pip, como você pode instalar o pacote, né? Através do pip. Aqui você vai ter a descrição do projeto, o histórico de release. Então toda vez que uma versão nova for lançada, vai aparecer aqui. E aqui como você baixar os arquivos. E como eu falei, você não precisa necessariamente usar o pip para instalar. Deixa eu mostrar aqui no GitHub. É muito pequeno. Tenho que atualizar, inclusive. Não posso mais dar minha senha. É fraca. Aqui. Então aqui tem os mesmos arquivos que eu mostrei para vocês, o license, o readme e o setup. Aqui já aparece bonitinho, no caso, o readme. Falta colocar agora só o negócio do PyPy, com a versão e tudo. Vai aparecer assim bonitinho. Agora sim, obrigada.